Bem-vinda ao Clímax, o podcast onde o auge da mulher é vivido com coragem, prazer e consciência. Aqui a gente fala sobre corpo que muda, a pele que sente, os hormônios que dançam e os silêncios que ninguém ousa nomear. Vamos falar sobre climatério, menopausa, libido, saúde mental, beleza real, autoestima, conhecimento, porque essa fase tão mal compreendida não é o fim de nada, é apenas o recomeço, é potência. Eu sou Leila Luz, fisioterapeuta, especialista em estética integrativa, e nesse espaço eu te convido a descobrir que o melhor da vida começa quando a gente se encontra de verdade com quem a gente é. Clímax é onde a mulher madura se reconhece como força da natureza. Vamos juntas? Gente, bem-vindos ao Clímax. Eu tô emocionada, porque assim, eu estou me realizando como pessoa, porque quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, eu fiquei grávida no primeiro período, e aí o meu sonho era ter feito jornalismo. E aí eu falei assim, cara, agora eu tenho que me agarrar o que eu tenho agora e ser o melhor possível, né? E aí eu fui fazer fisioterapia e graças a Deus deu tudo certo. E hoje estou aqui entrevistando essa maravilhosa a Leda. Para mim, eu já te disse isso outras vezes, que você para mim é uma referência como mulher, mulher como profissional, que uma forma que eu acho que você tem uma postura com a vida, com os problemas, e que para mim é incrível, é uma inspiração. Muito obrigada, Leda. Hoje nós estamos aqui com a Leda Sampaio. A Leda é psicóloga e sexóloga, e nosso primeiro episódio vai ser sobre sexualidade. Leda, muito obrigada, viu, por você aceitar o convite. Uma honra ter você aqui, estreando. Obrigada, Leila, né, por palavras tão carinhosas, né? Eu que me emociono, né? E realmente é um assunto que me mobiliza, né? Falar da mulher sem estandarte, né? Como você disse, né? Na natureza da mulher, né? Sem estandarte, sem bandeiras, né? E hoje a gente tem visto a figura feminina extremamente desrespeitada, né? Então, eu espero que a gente possa, né, ter alguns momentos aqui de troca, de certeza. reflexão, Já, né? E já que é. muitas mulheres possam repensar a sua vida, não é? Isso aí. Porque a vida não dá espaço, a gente que tem que criar esse espaço de reflexão. Ô, Leda, e assim, eu acho tão legal a gente criar esse espaço, dar a possibilidade de fala, de esclarecimento, porque, como a gente estava conversando antes um pouquinho, as informações estão aí para todos, mas ela não chega da maneira adequada para todas as pessoas. E vai muito também vai além da percepção, das prioridades e do que a pessoa quer saber. Porque às vezes ela está pensando, né, vamos falar de sexualidade, ela está pensando que a sexualidade ela está ligada totalmente com sexo. E não é isso, né, Leda? Eu queria que você começasse, então, falando pra gente sobre o que é sexualidade na real mesmo. Boa pergunta, né? Porque sexo vende. Sexo vende. Sim, a gente está cansado de viver nas redes sociais aí, né, Sexo Leda? vende, né? A humanidade está aí, a história geral, a história do mundo mostra. Sexo sempre foi um negócio, sempre vendeu, né? E nós não vamos ser diferentes hoje, a sociedade que a gente vive. E, principalmente, hoje, com a rede social. Então, a sexualidade, ela é o quê? Ela é um conjunto, né?
todos nós, né, temos sexualidade. As pessoas confundem sexualidade com vida sexual, com prática sexual e com atividade sexual. A sexualidade ela está ligada, né, à questão que é também afetiva, sim, a sua forma de olhar o mundo, né, de como que você recebe um carinho, de como que você recebe um respeito. Isso é sexo, né? Começa muito antes, muito né? Antes, né? Muito antes, né? Então, as pessoas confundem sexualidade com ato sexual, com prática sexual, com atividade sexual, e não é isso. A sexualidade ela é muito mais ampla, ela tem a ver com os componentes afetivos, sociais, culturais de uma pessoa. Por isso que é importante você respeitar a construção individual, histórica de cada mulher, quando vamos falar de sexualidade. É muito legal isso, Leda. Como que aconteceu, né, esse insight, né, de pensar, gente, preciso falar a respeito disso? Foi justamente quando eu comecei a me questionar. Teve uma situação que eu comecei a usar gel de testosterona. Uhum. Esse gel de testosterona, ele alterou completamente o meu ciclo menstrual. E aí, eu comecei a falar assim, gente, o que está acontecendo? Falei assim, bem, grávida eu não tô porque eu fiz laqueadura. Teve um momento que eu até pensei que eu estivesse grávida. Assim, cara, deu errado a laqueadura, tô grávida. Uhum. E aí desregulou esse ciclo. E aí eu falei assim, o que está acontecendo, né? Será que foi a testosterona? Será que eu... Aí eu falei assim, sabe quando cai uma ficha, você fala assim, cara, eu tenho mais de 40 anos, esse ano eu faço 44 anos, então, será que eu já estou começando a entrar na menopausa? O que será que vai acontecer comigo? Sabe quando aí a cabeça começa assim um turbilhão de questionamentos que até então não tinha acontecido comigo. E provavelmente isso acontece com todas as mulheres, porque a percepção que eu tenho, assim, como mulher, como profissional, é que eu estou assim plena, eu estou na minha melhor fase. Só que será que isso vai mudar daqui para frente? Será que eu vou ter perdas? Será que eu vou ter ganhos? Então eu acho que é esse questionamento que começa as elucubrações assim na cabeça da gente e que pode ser que não tenha nada a ver, mas a gente começa a pensar que tem, né, Leda? A gente começa a se questionar mesmo. Você falou uma coisa importante, né? Que quando a mulher começa a perceber essa alteração, por que você foi buscar a reposição hormonal? Porque você sentiu uma alteração. Na verdade, eu fui de curiosa, porque usa testosterona, você vai ver só o tanto que vai melhorar, porque você vai ficar mais disposta, vai aumentar sua libido, tal, tudo. E assim, isso desencadeou todas essas questões, né? Isso, mas você tinha falta de libido? Não. Isso, né? Chegamos lá. Então, hoje, as pessoas elas estão criando padrões, né, de vida sexual para alguém que nem tem falta. Né? Você estava bem, né? Mas pode ficar melhor. Pode ficar melhor para quem? Se você não tem falta, não é? Então, gente, é uma coisa é uma pira, né, Leda, isso? E as pessoas estão fazendo muito isso. É uma cobrança, né? E você entra, por quê? Porque o fato é que o envelhecimento ele é assustador. Né? Quando você fala, Leda, eu estou na melhor fase, né? Minha cabeça... Sim, você quebrou. A mulher de 40, ela está chutando balde, ela está quebrando, ela não vive mais para agradar ninguém, né? Ela está entrando em contato com ela mesma. Mas o que acontece? Tem esse ganho mental. Mas o corpo está envelhecendo. Não tem como, não né? Não tem. Todo ganho... É fisiológico. Fisiológico, né? Então, você está tendo perdas também, não é? E aí, o que acontece? Sexo sempre estava vinculado à juventude.
Aí, por isso que você começa, posso melhorar, será que eu estou ficando menor? Será que não estou mais como eu era de 20? Então, você começa a querer resgatar, repor algo que você nem tem falta ainda, mas com medo da perda da velhice, que vai te remeter a essa perda. Você vai envelhecer, né? Você vai diminuir, né, a sua vida sexual, você vai diminuir. A questão é que vai ter a qualidade. Sim. E aí, como que eu vou ter qualidade? Para ter qualidade, né, nessa fase, eu vou precisar o quê? Ter uma relação com muita cumplicidade, com muita transparência, com muita parceria. Não é mais aquela coisa do adolescente, do jovem, de pegação. Hoje você se conhece mais, você pode rir, né? Porque, ao mesmo tempo que o corpo, né, de repente, para fazer um 69, para fazer, sabe, algumas posições que você fazia, né, com 20, 25, hoje com 40, com 50, com 60, já vai dando aquela dorzinha. Vai ter aquela dorzinha. E às vezes até trava, né? Então, o que acontece? Não é? E isso é assustador para algumas pessoas. Mas é perda. Mas tem ganhos. Mas também tem ganho, né, Quais são os Leda? ganhos, né? Então, hoje, a gente tem que lidar. A gente vive hoje uma sociedade que ela nega a realidade. Nós, Leila, nós não gostamos da realidade. A gente quer a ilusão, a gente quer a fantasia. Ela é gostosa, entendeu? Por isso que a Disney sobrevive, a DreamWorks sobrevive, porque produz fantasia, não é? A gente precisa, só que a gente tem que ter maturidade, né? As fantasias pontuais, então provoca. Até na vida sexual tem uma fantasia. Sim, né? Porque a gente sabe que tem início, meio e fim. Agora, você não pode viver uma vida achando, né, que você vai ser aquela adolescente quente, ardente, sabe? Ô, Com Leda, 50, com 40. até mesmo porque, vamos pensar assim, hoje em dia, eu acho que eu sou muito melhor sexualmente do que nos meus 20 anos. Por quê? O autoconhecimento que a gente trabalha, né, ao longo dessa vida. Então, todos os acontecimentos que aconteceram, todas as decepções, todas as histórias que nós vivemos, elas trazem um amadurecimento, né? Então, para mim, hoje em dia, eu sou muito melhor do que lá atrás, com 20 anos. A minha entrega, a minha... Como que eu posso dizer? A tua A minha autorização, autorização, para se entregar, exatamente. para se permitir o prazer. Você falou uma coisa que eu observo. Muitas vezes a gente nega as nossas experiências passadas, as nossas experiências sexuais, porque a gente fez escolhas não muito agradáveis, né? Então, eu posso ter tido os ex, né, que me fez sofrer e tudo, mas a vida sexual minha com ele foi boa. Foi prazerosa, eu descobria. É importante a mulher separar, porque ela nega tudo no pacotão, sabe? Entra tudo na relação. Entra A relação tudo, de aquele merda lá, foi tudo péssimo. Entende? Tudo, não, mas você teve. Entende? Foi com ele que você saiu, você quebrou um paradigma, você transou. Tá, o cara não vale nada. Assim como o homem também, aquela mulher. Mas foi com ela que você aprendeu. Então, a gente tem um repertório. Sim. E é importante a gente ter esse repertório, porque quando chegar lá na frente, para você transar, o cérebro vai precisar do teu repertório. Isso. Entende? O cérebro lá vai precisar do teu Muito repertório. legal. E, sabe? Então, a gente tem que ter essa lembrança da E até gente. mesmo para você falar que você gosta disso, que se Exato, permitir, né, Leda? Não, exato. isso sim, isso não. Exato, né? Poxa, meu casamento, né, não deu certo, foi lá, foi uma coisa. Tá bom, mas a tua vida sexual, como é que era? Ah, mas também a gente no final já estava, tá bom, mas no início como é que é? Porque você vai precisar desse repertório, não é? Então a gente precisa do repertório, porque vai chegar, quando começar a diminuir a libido, vai precisar desse repertório, dessa lembrança até estimulante, desse corpo que viveu, não é? Se você teve uma experiência, né, de um sexo oral muito prazeroso, isso aí vai estar registrado. Ah, mas independente... Sim, foi aquele cara que você foi... Mas aquilo foi o teu corpo
teve uma experiência positiva, não é? Então, é isso que a gente precisa, se conhecer, sermos conosco muito verdadeiros, não é? Saber Leda, separar. então, mas, por exemplo, né, você está falando isso, então vamos pensar assim, geralmente vem no pacote, né? Então, se você teve um relacionamento tóxico, tem diferença, né, de relacionamento tóxico para relacionamento abusivo, né? Depois eu vi alguma coisa a respeito disso, depois até a gente pode querer pode Eu acho conversar a muito respeito difícil um disso. relacionamento abusivo não ser Não tóxico. ser tóxico, né? Eu não sei Entende? se o contrário também E o tóxico não, não ser abusivo. sempre é, né? É. E então, aí, por exemplo, você entra você tem uma experiência de um relacionamento tóxico. As emoções que são geradas, né, nesse relacionamento, eles também bloqueiam, por exemplo, né, já que a gente está falando que sexualidade não é só sexo, ela também tem a parte emocional, né, Leda, afetiva. Então, você acha que um relacionamento tóxico ele pode também trazer traumas para essa mulher e que ela precise fazer um tratamento, procurar você como sexóloga para conseguir tirar, né, essa trava, para conseguir continuar com a vida aí, né, Leda, sem ter sem deixar de viver coisas que estão aí para ser vividas por medo de acontecer novamente, sei lá, alguma coisa assim. Mas é isso aí, ela tem que saber separar, tá? Aquele relacionamento era tóxico, era abusivo, mas eu sexualmente foi prazeroso para mim, porque a responsabilidade do prazer é seu, não é do parceiro. Mas, Leda, você não acha que isso é uma coisa muito complicada, muito difícil para as mulheres? Talvez sozinha, elas não conseguem identificar. Isso, porque... Elas precisam de uma ajuda profissional para identificar, porque ela vai ter que se diferenciar. Não é? Ela tem que se diferenciar. Porque se a gente entrar nesse mundo, por exemplo, né, das redes sociais, que tem muita informação, mas se você não busca se aprofundar no que aparece aí toda hora para a gente fica com informações muito rasas. E aí, muitas vezes, a gente acaba trazendo questões assim, então, nossa, agora já para mim então já era, né? Eu não quero me relacionar com mais ninguém porque nossa, só tive relacionamentos horrorosos, não quero mais transar. Eu conheço muitas mulheres que têm esse discurso. Então, mas aí o que está por detrás, né? A frustração de ter uma relação que é um fracasso. Ninguém fica com ninguém para acabar. Você tem uma expectativa de ficar, de dar certo, sim, tem um investimento afetivo, tempo, né? Então, você quer ficar com a pessoa. Agora, não deu certo, aí o que acontece, né? Você nega tudo que você viveu, né? Então, ter um luto, um pequeno luto é ok, né, Leda? Eu acho que cada faz um parte, tem seu né? tempo de luto, mas eu digo até que muitas vezes é o nosso orgulho da gente lidar com o nosso fracasso. Aí o buraco já é mais embaixo, entendeu? Né? Aí já é mais embaixo, porque aí eu não aceito a perda. Perda dói, entende? Então, eu não me reconstruo. E, com isso, eu nego o que eu vivi. Né? Então, a minha vida sexual, eu me descobri com aquela pessoa, não vale nada, é um cara... Tá bom, mas é com ele, o meu corpo, foi com aquele corpo que eu me descobri, que eu tive prazer, que eu tive meu primeiro orgasmo. Então, saber diferenciar. Né? Hoje, mas isso você precisa o quê? Entrar em contato com você. Por isso que autoconhecimento é tão importante, né, Leda? Autoconhecimento. Às vezes a gente fala de autoconhecimento e fica uma coisa muito vaga, né? O que é autoconhecimento? O que você, como sexóloga, como psicóloga, o que você fala? O que é autoconhecimento? Quais as ferramentas nós podemos utilizar para a gente conseguir identificar essas situações, por exemplo?
Leila, é muito difícil, eu não vou dizer que não é fácil para uma pessoa buscar o autoconhecimento, ela entrar em contato, porque desde que nós somos gerados, nós somos frutos de um desejo do outro. Tá? Nós somos fruto de duas pessoas, né, que desejaram. Ah, mas não foi para. Mas ali um teve tesão pelo outro, ali ocorreu a troca de desejo. Né? Nós somos frutos de um desejo. E nós nascemos já muitas vezes ligados, comprometidos com o desejo ou de um pai, de uma mãe, de uma família, às vezes até de um irmão que dá o nome. Né? Então, a gente já vem ao mundo muito preso ao desejo de outro. Então, você cresce, muitas vezes, achando que suas escolhas são suas e não são suas, Gente. é do outro. Então, quando eu vou falar de autoconhecimento, às vezes as pessoas, né, falam, de se conhecer. É um processo muito difícil, porque a gente já nasce preso no desejo do outro. E o seu comprometimento de você se conhecer é de você se diferenciar. Né? Muitas vezes você está preso no desejo da sua mãe, no desejo do seu pai. Né? Então, o que acontece? É o outro, é o outro. Né? Então, você fazer essa diferenciação, assumir o que é seu, e a gente vê... Por que num casamento isso é tão forte? Por quê? Porque um dos dois vai despersonalizar, porque é uma só carne. Ali começa, né? Ali os dois, um vai ter que se perder para ficar no outro. Necessariamente isso acontece? Porque psicologicamente. Psicologicamente, não é? Então, porque se eu começo a colocar, aí começa a briga, não é isso? A gente tem sempre aquela história, né? A gente precisa sempre, um tem que ceder, né? E principalmente aquele que tem dificuldade de lidar com conflito, ou se você vem de uma família que teve muitas brigas, você vai evitar, e com isso você vai se despersonalizar. Agora, se você não se conhece, né, o que acontece? Você sempre vai dizer que é o outro. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. É difícil? É, mas você tem que se responsabilizar. Né? Pelas suas escolhas. Isso é vida adulta. A criança, ela fala, foi ele, a criança... Joga a culpa. Sempre, porque é da criança, é da infância. Né? Uma das características da infância é que ela não assume, é o outro. Né? Então, quando a pessoa sempre tenta encontrar um culpado ou joga essa culpa para o outro, ela está sendo infantil. É um ego infantilizado, não amadureceu, não entrou na vida adulta. Não é? A gente vê hoje uma sociedade extremamente infantilizada. É uma disputa pela né? Quem é mais vítima. É uma briga de egos. É uma vítima. Eles todos querem ser vítima. Não é uma infantilização, não tem uma assunção, né, da sua responsabilidade. Não é? Se eu traí. Tá, eu traí. Mas é porque... Não, eu traí. Tá? A parceira descobriu. Tá bom, e aí agora? Vai fazer o quê? Não pode voltar atrás. Mas ele me traiu. Você está disposta a perdoar? Se estiver disposta a perdoar, toca para frente. Mas eu não consigo esquecer. Então, se você não consegue esquecer e não consegue perdoar, então... Aí não tem como continuar, né, Leda? E outra coisa, o que ele precisa fazer, né, para que você volte a acreditar nele? Vamos supor, que crédito que ele pode ter? Ele está em débito, tudo bem. O que ele pode fazer? Entende? Ter atitude. Não, tudo bem. Se ele começar a resgatar, fazer isso, está ótimo. Então, vamos reconstruir a partir daqui e agora. Ô, Leda, esse lance de traição, né, de colocar os relacionamentos em questão, né, porque numa situação dessa você quebra aquele contrato ali e, às vezes, uma situação que é um relacionamento que tem planos lá na frente, a gente se vê assim, né, em frangalhos, né, com aqueles planos todos no chão. Você acha que, por exemplo... existe uma pessoa que trai, ela consegue se modificar a ponto de falar assim,
não, isso a partir de agora não vai acontecer mais? Como que isso Boa pergunta. psicologicamente, assim, como que isso acontece? Quais as chances, né? Vamos pensar assim. A traição, ela não pode ser nivelada, né? Jogar tudo num balaio. Entre você ter uma experiência pontual sexual, né, lá, entre você ter um relacionamento paralelo, Um envolvimento, né, ou você ter uma sequência de relações, então está sempre, né, traindo. Então, isso é uma coisa, primeiro, que você vai ter que compreender por que esse funcionamento. Por que eu não consigo, né, estar numa relação sem trair, né? É muito complicado porque você tem que conhecer a dinâmica do casal, porque a traição, no ponto de vista, né, psicológico, muitas vezes é um pedido de ajuda inconsciente, né? Então, é uma forma daquele casal estar precisando se reestruturar, está pedindo socorro. Você acha que isso, então, pode até ser um ponto de resgate? Pode, completamente, completamente. Né? Porque que aí fica essa questão do sexo, né? Aí ele foi lá, tá bom. O que ele foi buscar? Por que ele foi buscar? Não é? Muitas vezes é uma pessoa, ou o homem ou a mulher, que está invisível na relação. E essa traição trouxe visibilidade para ele. Pronto, resolveu o problema. Vamos trabalhar de maneira adulta. Tá? Não foi a ferramenta melhor, não foi a estratégia melhor, mas se sentiu percebido. Porque agora ele e ela estão ali. Presentes. Estão presentes e estão falando deles. Né? Porque tem essa coisa também, né, Leda? É difícil você, muitas vezes, abrir o diálogo, né, com o seu parceiro. Muitas vezes você tem... eu falo até por mim mesmo, assim... Chega uma hora que você tá aqui, mas você não consegue, você vai lá, faz um discurso na frente do espelho, tudo, mas na hora do vamos ver ali, que você precisa falar, fica aquela coisa, você não consegue jogar, né, toda a sua angústia, quais são os reais problemas. Tem alguma dica que você daria assim para facilitar esse diálogo, de trazer essa conversa para o casal, para quem sabe, sim, situações de que, né, que o negócio não está indo tão legal, de amenizar e de, olha, vamos voltar, vamos ver o que está acontecendo, né? Tem alguma situação, alguma dica, assim? Eu não sei se é dica, mas eu tenho um sentimento que, para mim, é o sentimento que mais destruidor da humanidade, que é o orgulho. Então, por orgulho, muitas vezes você não vai ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda, você está perdida, você tem medo de perder o outro, não está bem na relação. Então, o orgulho te impede, né, de ter essa humildade de começar. Então, o orgulho, ele é destruidor. Ele destrói. O orgulho destrói. Não, então, olha, você falou isso e assim, né? Pensa bem, né, Leda? Às vezes uma pessoa, o casal nessa situação, ou o homem ou a mulher, ele fala assim, meu Deus, para eu continuar nesse relacionamento, eu vou tentar ser assim. E você se força muitas vezes a ser uma pessoa, a tomar determinadas atitudes, posturas que não tem nada a ver com você. Então, você imagina isso, como que vai machucando, né, Leda? E aí, o que acontece? Quando você passa a ser alguém para agradar o outro, né, para ser aprovado, aquele outro inconscientemente não acredita nessa mudança. A insegurança não resolveu. A segurança entre um casal só quando tem a verdade. Inconscientemente, a gente sabe quando alguém não está inteiro, quando está mentindo, quando está... Você... aquela intuição nossa, inconsciente. Às vezes a pessoa fala, Leda, eu não consigo te explicar o que eu estou, mas inconsciente, não é? E quanto que a gente deve dar importância para isso, Leda? Assim, é a relação. O que é importante da relação? Não é? Às vezes um casal vai conversar, aí ele começa a trazer
mãe, pai, papagaio, tudo. Não, falar deles. Tá bom? É para falar deles. É relacional. É ali. Né? São as DRs, assim, Isso, né, mas sem estar Leda? buscando ali Sim, terceiros. sim. Porque vamos falar de nós. Né? Eu estou triste. Eu não consigo lidar com a tua saída todo sábado. Me deixa, né, mal. Verbalizar. Eu sinto a sua falta, mas o orgulho não permite que você verbalize que sente e precisa de alguém. Ô, Leda, e muitas vezes a gente não sabe nem nomear esses sentimentos, né? Uma vez eu li que que a gente tem assim, a gente sabe quando a gente tá tô triste, tô com raiva, tô magoada, tô não sei o quê, mas assim, existem tantos outros sentimentos que nós temos e que a gente não consegue falar para a pessoa porque a gente não consegue nomear, né? Então, É isso mesmo, porque a gente não consegue falar dos sentimentos. olha, Você não olha consegue, isso, como que a gente exatamente. não... E Que assim, dureza isso. isso tem uma coisa até de criação, né? Engole o choro, mostra que está Isso. feliz, né? Esconde essa cara, né? Que está zangado, bota um sorriso na cara. Então, você começa, a criança, ela fica confusa, né? E, inclusive, tem um trabalho muito interessante na Itália, onde os bebês têm dificuldade de ler as expressões das mães por causa dos botox, porque perde a capacidade de expressividade. E o bebê, ele olha, né, quando ele vê a mãe triste, então está perdendo a expressividade. Então, nós aprendemos, né, a ler no outro. Então, muitas vezes, quantas vezes um filho chega para a mãe, mãe, você está triste? Não. Você estava chorando? Não. Quem estava chorando? Mas Então, tem uma distorção. Então, a gente também, né, fica confuso. Isso também existe. Isso coopera também pela falta de leitura, né, da falta de verbalização, de entender o sentimento. Não se demonstrar humano, muitas vezes, O né, orgulho. Leda? Aí entra o orgulho Porque de o novo. orgulho que vai. Porque o humano, quando você fala humano, humildade e humus, tem os mesmos prefixos. Humus é terra. Humildade é quando você vê a sua condição ali, a terra. Né? E a humanidade, humano, de humus também. Não é? Então, quando você reconhece essa sua condição, a humildade ela não tem a ver com subserviência. Né? A humildade, muitas vezes as pessoas falam, humildade está na minha capacidade de dizer que eu não dou conta. Acabou. Não é? Olha, eu não dou conta. Aí você começa a querer ser uma pessoa que você não é. Não é. Você não está assumindo que você não dá conta. É igual aquela história do Osho, né? Que ele fala sobre ser corajoso e ser... Ai, como que fala, gente? Não tem uma história do Osho, né, que ele fala vulnerável. Só quem tem coragem é vulnerável. Sim. Né? Sim. E a vulnerabilidade, ela não está ligada com fraqueza, muito pelo contrário. Exato. Ela está ligada à força, ao posicionamento de se, né, falar assim, olha, não dou conta, eu estou aqui, eu quero aprender, eu não sei, me ajuda, vamos juntos, né? Isso, porque essa síndrome de super-herói você vê nas crianças, eles acreditam que põe uma roupa, eles acreditam que ele é. E hoje a gente vê os adultos como essas crianças, põe uma roupa, não, mas ele botou, né? Se sente, põe aquele corpo, põe aquilo. Eu sou, né? Eu me sinto essa pessoa, não é. Né? Você é uma construção. Né? Então, a vulnerabilidade é algo que te torna humano. Como é que você vai superar? Como que você, né, evolui? Quando você lida com a sua vulnerabilidade, com as suas limitações. Né? Isso me lembra uma época que eu trabalhei numa equipe
E quando eu disse que eu não atenderia um determinado tipo de demanda de pacientes, né? E eu coloquei para a equipe, isso já tem uns 20 anos atrás, né? Ou mais, uns 27 anos atrás, e eu lembro que, quando eu coloquei isso para a equipe, eu lembro que uma colega, uma psiquiatra, ela falou para mim: Cileda, a gente nunca pode dizer que não dá conta. Eu falei: não. Se eu falar que eu não dou conta, eu não vou ter olhar para ver o outro que não está dando conta. Não é? Sim. Então, assim, a gente vê isso aí, dá conta de tudo. Não, não dá conta de tudo, não. Né? Porque quando você Não precisa, né, Leda? quando você assume a sua vulnerabilidade, você consegue ver melhor. Você tem olhos para ver a vulnerabilidade. Você fica uma pessoa até mais misericordiosa, não é? Então, você consegue ter humanidade para lidar. Imagine isso nas relações. Né? Então, se eu consigo, eu quero mudar que meu marido coloque a toalha não em cima da cama. Se eu encaro que aquilo ali é algo que ele não dá conta, para mim, qual é o problema de eu pegar aquela toalha e guardar? Entende? Então, é isso que falta nas relações. Né? A gente querer achar que sabe o que é melhor para o outro. Né? A gente tem que ter essa humildade que nós não somos a metade da laranja, da maçã de ninguém. Exatamente. Entende? Nós temos os nossos vazios que ninguém vai preencher, não é marido, não é filho, não tem que cobrar deles, né? Não é o trabalho. Porque meu pai não, seu pai não te deu também, né? E você também não vai dar. Né? Então, essa condição humana, né, que eu penso que hoje, né, compromete as relações afetivas e até mesmo, né, essa questão uma busca por uma coisa que não existe. E da limitação, porque quando eu te falo, né, a questão da sexualidade, né, que ela vai diminuir a vida sexual, a prática, não a sexualidade, mas a prática sexual, ela vai diminuir. Mas aquilo que você disse, ela se torna mais prazerosa com a cumplicidade. Eu não estou dizendo de um casal que levou a vida toda, 20, 30 anos, se pegando, brigando, entende? O desgaste dessa relação, porque eles nem se suportam ficar mais juntos, né? Como que vai ter vida sexual prazerosa, entende? Então, assim, eu vejo que hoje a gente está muito robotizado, né? E como que a gente consegue fazer um resgate disso, por exemplo? O resgate da libido, né? Que a gente sabe que com as quedas hormonais é natural que, né, diminua a libido e essa vontade de transar, de querer, tal, tudo. E como que a gente pode fazer esse resgate? Como que a gente pode diminuir ou isso não faz mais parte e vamos procurar prazer em outras coisas? Também, né, Leda? A gente sublima pra caramba, né? É necessária a sublimação, né? Mas, assim, a questão é que a mulher, né, primeiro, ela tem que se conhecer o próprio corpo dela, né? A libido, ela precisa de determinada faixa etária, né? Ela precisa de a estimulação, já que o corpo não produz, embora tenha tratamentos, reposição hormonal, tenha hoje, né, alguns procedimentos a laser, né? Você, como fisioterapeuta, sabe, né? Tem bem melhor, que tem eficácia, né? As atividades físicas é importante, né? O assoalho pélvico, e que tudo contribui. Mas não adianta esse corpo, tá? E a libido, a cabeça, não corresponder. Porque é junto, né, Leda? E aí uma coisa que eu falei, independente de idade, o sexo começa na vertical e depois vai para a horizontal. Não adianta você estar, né, numa relação desgastada, não é? Desrespeitosa, grosseira, violenta, e depois você vai querer, né, trocar carícias, não é? Não, para a mulher, então, isso assim é uma violência, né, Leda? Entende? Então, como que você vai se excitar?
né? E considerando que muitos parceiros também, eles não se empenham, não é? Faz aquele feijão com arroz, que nem, né? Aquela coisa de todos, né? Não se empenha em fazer uma carícia, não é? Em fazer diferente, né? Fazer uma carícia, fazer um carinho, relembrar, conversar, fazer tudo aquilo que ele fez lá no passado para conquistá-la, né? Hoje é necessário, hoje requer isso. Se você quer envelhecer junto, é necessário algumas estratégias, não é? Não é a rotina, você vai ter que ter essa disciplina. É importante isso, né? Porque a rotina ela acaba, a rotina mata uma vida sexual de um casal. Você sabe que eu e o meu namorado agora, nós estamos juntos há 5 anos e no começo a gente falava de morar juntos, né? E eu falava assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Fica você na sua casa, eu na minha casa, e aí a gente se encontra para ficar juntos. Porque eu acho que por exemplo, chega final de semana, eu falo assim, ai, que gostoso, hoje eu vou encontrar com ele. Então, é um ritual de eu me preparar. Eu falo assim, ai, vou colocar essa roupa, vou colocar isso, sabe? Então, é um ritual também que deixa esse relacionamento talvez mais... pode ser que deixe ele mais longevo, né? Pensando nisso. Sim, né? Agora, por que quando você mora junto você perde isso? Porque você entra na rotina. Porque você entra na rotina, ou o que acontece? Um fica esperando que o outro faça. Né? E a surpresa, né? E as surpresas, sabe? Coisa que você fazia quando morava, né? Pegar, às vezes, e a mulher, ela não precisa de muito esforço, né? Tudo bem que ela pode gostar de um brilhante, mas assim, não é um brilhante, uma flor que você levou para ela, cara, você faz toda a você diferença, faz a diferença, né? Pronto, você né, achou Lê? um bombom, sabe? Mas assim, se lembrou dela, é um gesto. Se você for assistir uma série, botou ela, né, acariciou, abraçou, ficou ali. Gente, acabou, isso. né, Leda? Agora é tão fácil, né, Leda? Aí você vai, põe, já quer, né, colocar na condição de transar. Gente, é um ritual de sedução. Você vê no reino animal, entende? Ah, o tigre é rápido, mas antes do tigre ficar lá rapidinho, você viu todo o ritual que ele fez? Entende? O leão. Então, e isso que é importante na vida dois, se você quer, né? Até de verbalizar também. Eu acho que algumas mulheres elas gostam de escutar. Porque o homem geralmente ele é mais visual, né? E a mulher ela é totalmente, né, auditiva, né, Leda? Então, entende? Ela gosta de escutar. Tudo bem aí falar, não, mas a gente tem que mais se basear na atitude do que no discurso. Tá bom, mas quando eu estou falando de sexo, de sedução, é pelo ouvir, é pelo toque. Não é muito diferente, né, Leda? Não é filosófico, sabe? Não é filosófico. E ali é erótico. Então, é importante escutar. Não é? Você elogiar. Claro. Elogiar é importante. Sim, amor, fica a dica. Às vezes você vê a relação abusiva, ela começa com crítica. Você pode ver, as relações tóxicas depreciando, entende? Então, como que você quer ter uma vida sexual se você deprecia, se você desqualifica, não é? Como que você vai ter libido? Não é? Ô, Leda, e aí, né, vamos pensar assim, quando a gente fica mais velho, mais experiente, que a gente já tem uma história aí, a gente também começa a se posicionar em relação a esse tipo de postura, né? Então, você não permite mais que o cara te trate mal, que ele te faça críticas. Porque eu acho que a gente vai chegando uma hora que fala assim, cara, não, isso para mim não é o tipo de relacionamento que eu quero. Eu quero uma pessoa que me respeite, que me entenda, que veja, né, esse meu dia a dia como que é e que fala assim, tá, ok, hoje foi um dia pesado. Então, assim,
Se a gente for pensar, é tão simples, né, Leda, de manter um relacionamento tranquilo, com uma amizade, com a parte sexual pronta, né, e madura entre os casais. Olha, eu acho que tranquilo não é não, sabe? Botar dois seres humanos assim juntos vai ter conflitos, né? São duas pessoas diferentes, mas você vai ter que ter essa maturidade, né? De reconhecer a hora de ouvir, a hora de falar. Você ter essa sacada. Eu acho que isso, com o tempo, você vai, não é? Você, por isso que eu falo que os segundos relacionamentos, às vezes, eles têm uma durabilidade. Por quê? Porque você já teve uma certa vivência, né? E se você aprendeu com os seus erros e acertos, você vai evitar de cair, você vai ter novos erros, não é? Então, eu penso que essa questão que você coloca, né, de olhar para o parceiro, né, de querer, às vezes, né, que ele mude, a parceira mude, nenhum deles vão mudar. Aí tem a questão do conflito. Mas é administrar. Vamos supor, eu tenho esse ganho com a Leila, tá? Eu tenho essa perda com a Leila. Tá bom. Esse ganho que eu tenho é maior do que essa perda? Você acha que a gente precisa colocar na balança Tem que mesmo? botar na balança. O Tempo tempo todo. todo. O dia que as perdas estiverem maior que os ganhos, o que você está fazendo nessa relação? Você só tem perda. Não é? Então, aí que você tem que conversar. Mas antes tem que conversar. Né? As relações, elas têm que estar com mais ganhos do que perdas, porque perdas tem. Ah, eu moro sozinho, também tem perda. Tudo tem perda. Toda escolha tem um ganho e uma perda implícita. Não é? Então, na vida dois, não vai fazer diferença. Não é? Mas eu penso que a gente tem que ter o quê? Uma maturidade. Né? De ver o outro com os olhos, né, mais humanos. A gente hoje está muito do que dizem, de padrões, né? Do que vão falar, do que vão pensar. Eu vi, né? Quer dizer, aí você fica escutando uma pessoa que nunca casou, falando como que é a vida de casado. A pessoa nunca foi pai, mãe, está dizendo como que você tem que criar seu filho. Não estou dizendo que você não possa ter sua opinião, mas eu acho que você dizer para o outro, sem ter uma experiência, é muito complicado. Eu, particularmente, eu acho que é muito complicado, porque, na minha profissão, eu mudei completamente. Né? Muitas teorias, foram por terra. Porque quando você vive. Na prática, o negócio é completamente diferente. Né, Leda? Muito. É muito bonito no papel, entende? É muito bonito ali, mas vai viver. Né? E é vivendo que você vê a tua limitação, a tua impotência. Não tem coisa melhor no mundo, na minha opinião, do que filho para lidar com as suas impotências. Filho realmente é um desafio, né, desafio, Leda? É um Todo desafio. dia, né? É um desafio. Por isso que muitos desistem. Né? Por quê? Porque exige de você, não é? Porque marido se separa, de filho não. Né? Então, exige. Né? E hoje a gente tem que olhar com humanidade essa vida, esse casamento, essa parentalidade, né? A conjugalidade. Nunca, eu não vejo, né? O número de divórcios aumentou muito. Né? Mas também, vou falar uma coisa aqui, mas as pesquisas mostram, as pessoas não estão transando. O sexo diminuiu assustadoramente. E por que você acha que diminuiu? Aí você vê na rede Leda? social só falando isso, né? Por que diminuiu? Por causa de pornografia? Não só isso, né? Mas é mesmo, porque não é só isso, né? As pessoas hoje, elas estão muito voltadas nela, no corpo delas, é transformar, né? Coisa narcísica mesmo. Né? A pessoa quer aparecer, ela quer estar em tudo, em todos, não é? Os influencers, do corpo, está né, muito Leda? focado em si, entende? Então,
é uma própria masturbação mesmo. Então, estão transando mesmo, estão transando pouco. Né? As pessoas estão buscando, né, esse ideal de beleza, não é? Gente, é uma loucura, né, Leda? É frenético. As pessoas não querem envelhecer, não é? Elas acreditam, né, que podem prorrogar, né? Vou viver, né, até 100, 200. Tem gente que acredita, né? Eu acredito que eu vou viver até 120. Entendeu? Tem gente que acha. Então, quer dizer, você não trabalha com a sua finitude. Que é uma coisa, assim, é um tema, né, Leda? Exato. Assim, o negócio é bem complexo, Sim, é bem né? complexo e amplo. E aí, como todo ser humano, ele é complexo e amplo. Né? Aí você fala assim, nossa, eu namorei aquela pessoa, ou casei com aquela pessoa, né? Tá bom, aquela pessoa com você foi daquele jeito, não deu certo, mas ela pode ter dado certo com outro. Sim, claro, Entende? e é o que mais acontece, né? Acontece, entende? Então, então, a gente só precisa ter mais humildade, né? Eu tenho visto, né, as pessoas para perceber o outro. Você não vê mais hoje o outro. Você vê a violência no trânsito, você vê hoje a vida humana, né? Você não consegue perceber o outro, Leila. É tudo muito focado em si mesmo. Então, está numa masturbação. Né? As pessoas não estão transando. Né? Você vê nem fazer filho, estão pegando bebê reborn. Que loucura isso, Leda. Né? Meu Deus. Entende? Não estão nem fazendo filho, estão pegando bebê reborn. Né? Então, é algo mais profundo que a gente acha que não afeta na nossa vida. Afeta sim, porque você está ouvindo esse tempo todo. Né? A rede social é psicológico, daqui a pouco aquilo leva. Fora que você, quando você tem um tema que procura, você vê que o algoritmo, o que faz? Te enche com aquela informação. Né? Quando você vê, você está reproduzindo, repetindo aquilo que você escutou. Não, aí você entra numa coisa frenética, né, Leda? Então, por exemplo, se você procura lá uma coisa de, vamos pensar, exercícios físicos, não sei o quê, quando vê aquilo ali começa a te encher de uma certa forma, que aí você começa a ver aquelas mulheres maravilhosas, com aqueles corpos, você fala assim, meu Deus, e eu agora, o que eu preciso fazer para ficar assim e tal, tudo... Para tudo, sabe? Põe os pés no chão e aqui... Não é muito cruel essa comparação que a gente faz e essa busca inalcançável, né, Leda? Pela juventude a qualquer custo. Né? E você falou uma coisa que é um assunto que as pessoas não gostam de falar, né? Mas é o etarismo. Ele é real. Né? Nós assistimos isso no Oscar, foi escancarado. Né? Um filme, A Substância, que trazia a questão do etarismo. Gente, foi não é? surreal, com certeza. E é muito interessante, porque quais são os três... Assim, numa leitura psicológica, né, eu achei os três filmes que, se não me falha a memória, né, era A Substância... O Anora, né? O Anora, que levou, e Ainda Estou Aqui. Eu não sei se tinha mais um outro. Tinha mais ou menos. Mas esses três me chamaram bem a atenção, não é? Porque um era brasileiro, Ainda Estou Aqui. Então, o quanto que ali, quando a Demi Moore faz aquela atriz, né, a luta para não envelhecer, né, é um fato. A Nora levou, a de 24 anos, a atriz de 24, 25 anos, né? Gente, que falar a verdade, levou né? Eu achei um filme horroroso. E Ainda Estou Aqui, eu falo, né? É como se fosse um grito, né, dessas mulheres que hoje sofrem pelo etarismo. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. É um grito. Eu ainda estou aqui. Entende? Eu sei que o filme foi político, mas ali serviu para mostrar que, mesmo mais velha, como a Demi Moore deu um show de interpretação, não é? As mulheres mais velhas, não é? Elas São ainda muitas estão, camadas, elas né? ainda estão aqui. O etarismo existe, né?
Então, isso é um fato que, inclusive, as empresas estão percebendo, né, a necessidade, né, o quanto, mas ele é real. Isso é real. A gente vê alguns artistas até se manifestando, né? E o Oscar escancarou isso. E a gente lida com isso no dia a dia. Sim. Né? Porque tem mulheres incríveis, né, Leda, com uma super capacidade de fazer acontecer, intelectual, tudo, e que pela idade são discriminadas, excluídas, né? São discriminadas. E quem perde muitas vezes é a sociedade, porque são mulheres que estão prontas, né, preparadas para assumir determinados cargos. Sim, vivência, né? Vivência, né? Então, passa por essa situação constrangedora, né? Exato. Então, muitas vezes, esse etarismo reflete até na vida íntima da mulher, né? Porque essa exclusão, ela faz que ela não tenha mais uma utilidade, né? Então, algumas mulheres, elas passam por isso também, não é? Então, eu não sou mais atraente, aí começa esse processo de negação. Vira uma loucura, né, Leda? Então, assim, quando a gente vai falar sobre o universo feminino, é um universo mesmo, né, Leda? Porque, claro que quando se fala, né, do gênero masculino, tudo, também existem as questões, claro, com certeza, mas as mulheres são muitas camadas. Então, a gente, para se desdobrar em cima de todas essas questões, nós vamos precisar de muitos encontros como esse, né? Porque, pelo visto, assim, a gente tem muita coisa para conversar, né, Leda? Sim, e para fazer as mulheres refletirem, né? Você vai para uma academia para ficar bem, né, com você, no seu corpo, é saúde, né? Não é, você não vai mais, né? Eu falo, né? Fechar Sapucaí, né? Quer dizer, a gente vê, tudo tem seu tempo, não é verdade? Acaba. A Paola Oliveira saiu da Grande Rio, entrou, não importa quem entrou, mas é um processo. Todos nós entramos e saímos da passarela. A diferença é como você sai da passarela. Algumas relutam. É você ter humildade que deu ali o seu tempo. Se reinventa em outras passarelas. A vida é cheia de caminhos, de passarelas. Você, né, com a humildade de ver quem você se tornou com esse tempo, escolher que banda você vai tocar. Ai, né? Leda, que lindo isso. Muito bacana. Aqui, eu acho que a gente já está meio que chegando no final, né? E assim, olha, uma aula, né? Muito bom ouvir pessoas como você que tem esse conhecimento e essa vivência, né? Além de tudo, né, Leda? Então... Nossa, eu se fosse falar da minha história, né? As quebras, né? De paradigmas, né? Os enfrentamentos, né? E tem muitas mulheres aí com histórias fantásticas de superação, de lutas, não é? Ontem eu vi uma ministra sair batendo boca de tudo. Não, a gente não tem que sair, não. A gente tem que ficar lá e sustentar, não é? No universo masculino, nós estamos no lugar. Se a gente lutou para estarmos, não recua, entende? Nós vamos colocar o outro no lugar, né? Então, a gente precisa repensar muito os lugares que nós conquistamos e como estamos lidando, não é, com ele. Esse espaço que nós estamos tendo aqui, que conquista, não é verdade? Eu acho incrível, né, Leda, hoje a gente poder falar de assuntos que até pouco tempo atrás eram tabus, né? Ainda é. Ainda é, né, Leda? Ainda é. Você viu aqui a manifestação quando eu falei, alguns risinhos, não é? Ainda é um tabu. Ainda é um tabu. É isso que a gente tem. Falar de sexo ainda é um tabu. Não mudou.
mas nós vamos falar de muito sobre sexo ainda. E assim... E vamos fazer, né? Porque Freud dizia Querida! que... o Freud diz o seguinte, que quem fala muito em sexo não faz. E é verdade. Então a gente não vai falar A gente fala, mas a gente sabe, a gente já sabendo o que ele falou, a gente faz diferente. Ô, Leda, que muito obrigada por esse momento aqui com você. Que a gente se encontre mais vezes, com certeza. Tem muita coisa bacana para a gente conversar ainda e que seja o primeiro de muitos. Obrigada, né? Espero poder contribuir e também levar as pessoas a pensarem, né, a sua vida, né, o seu lugar no mundo, a sua sexualidade, a sua vida sexual. Sexo é para reproduzir ou para prazer. Se não está reproduzindo, então vai ter prazer, o seu. É isso aí. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Por hoje é só. Mas não se esqueçam que o próximo episódio nós vamos ter aqui a Larissa Carvalho. Ela é fisioterapeuta pélvica e nós vamos falar muito sobre assoalho pélvico, sobre vagina, sobre vulva. Então, tem muita coisa bacana. A gente vai falar muito sobre escape de xixi. Gente, isso é uma situação que vocês não sabem o quanto é comum. É mais comum do que a gente imagina. Então, o próximo episódio, Larissa Carvalho.